Livre-arbítrio, um presente de Deus ou um problema a ser administrado? Vamos ver isso juntos em mais um vídeo da nossa série Livre-arbítrio. Muitos são os questionamentos das pessoas com relação ao livre-arbítrio. Existe um grande conflito na vida humana no que diz respeito a esse tema. As pessoas muitas vezes gostariam de não ter esse poder de escolha. Mas eu vejo claramente que isso é uma bênção de Deus, é um presente que Deus deu ao ser humano. Mas uma pessoa que está longe de Deus tem uma dificuldade em acertar as suas escolhas. Nós vamos ver isso claramente na Escritura. Por exemplo, se você for comigo a Gênesis no capítulo 4 e no versículo 7, a Escritura diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa foi a última palavra de Deus a Caim antes dele tirar a vida do seu irmão. Veja que Deus faz um alerta. Por isso, queridos, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos sempre o melhor modelo para a vida humana. O ser humano, longe de Deus, tem uma tendência a fazer escolhas que no futuro podem se voltar contra ele. Agora, quando alguém se aproxima de Deus e começa a ter comunhão com Deus, a tendência dessa pessoa, antes de tomar as suas decisões, é olhar para aquilo que a Escritura fala. Então veja como o livre-arbítrio, o poder de escolha, se torna algo realmente agradável para aquelas pessoas que têm comunhão com Deus. Então, obviamente, o ser humano, estando afastado de Deus, suas escolhas podem gerar consequências graves. Veja que Caim aqui teve uma oportunidade em Deus de tomar uma decisão certa, mas ele decidiu fazer a sua própria escolha de acordo com o seu coração. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Queridos, os nossos corações têm uma tendência, uma inclinação para aquilo que é ruim. Por isso, o ser humano precisa de Deus, porque em Deus a sua tendência é diminuir a sua margem de erro. Então, olhamos claramente, queridos, que a vida longe de Deus nos faz fazer escolhas erradas. Por exemplo, nós tivemos há poucos dias atrás um episódio que repercutiu no Brasil inteiro, que foi o caso daquele bebê que foi tirado da sua mãezinha, que era uma criança, e no início de toda a matéria dizia-se que era, então, um estupro. Mas depois se descobriu que eram duas crianças que vinham mantendo um relacionamento, do qual os pais foram coniventes. A questão é a seguinte: as crianças, obviamente, foram levadas pelo seu impulso, mas os adultos, qual foi a escolha que eles fizeram? Nós vivemos um tempo muito difícil, onde administrar a vida é complexo, por isso que o ser humano precisa, sim, se aproximar de Deus, porque sozinho nós temos muita dificuldade em escolher o que é correto. O que leva um pai ou uma mãe a permitir que duas crianças comecem um relacionamento tão cedo? De acordo com a Escritura, você vai perceber, queridos, que existe um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então o ser humano não tem a competência de se administrar durante esse período da vida. Ele precisa ser norteado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser mentorado. Então, se os adultos estão escolhendo errado, a consequência vai cair sobre as crianças. Esse episódio foi um episódio muito triste em nosso país. E veja que todo esse processo aconteceu de uma forma muito estranha, pelo menos no que diz respeito às notícias que vieram até nós. Veja que a manipulação humana, as escolhas que se fazem é tão grave que disseram que era um estupro. E depois foi se investigando e percebeu que nada tinha a ver com estupro, mas sim uma conivência de adultos que permitiram crianças se relacionar. O resultado disso foi a morte de um bebê que estava já prontinho para nascer, porque 7 meses é o momento onde muitos bebês nascem. Eu mesmo fui prematuro. Então, veja bem, queridos, como as escolhas erradas podem levar o ser humano à tragédia. Exatamente como Caim. Ele teve uma oportunidade de fazer uma boa escolha em Deus, mas ele decidiu fazer a escolha de acordo com o seu coração. Por isso,
Eu quero que nesses vídeos a gente possa refletir, meditar sobre esse tema tão importante. O livre-arbítrio continua sendo um presente de Deus para a vida humana, mas se a vida humana estiver afastada de Deus, esse presente pode se tornar uma maldição, porque o ser humano não tem competência para se auto-administrar. Fica aqui o meu vídeo de hoje. Espero vocês amanhã no mesmo horário. Não esqueça, né? Dê aí o teu like, compartilhe e principalmente te inscreva em nosso canal. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.